Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o programa Cidadania Legal, mais uma vez, né? Nós trazendo para você aqui convidados para falar sobre problemas da comunidade. E toda vez aqui que a gente traz, né, um entrevistado, é voltado para você, da nossa comunidade, da nossa periferia, falando sobre assuntos que têm a ver com a sua cidadania legal, para você obter mais conhecimento das coisas. E hoje não é diferente. Hoje a gente vai falar do Covid-19 e o retorno às aulas, não é? Como é que está tudo isso? Como é que as escolas estão lidando com essa situação? Como é que agora, sabendo de uma greve aí que está acontecendo dos professores, como que a gente vai lidar com toda essa questão agora, hein? Para isso, hoje nós temos aqui duas professoras aqui de Campo Limpo, Boimirim, que vai contar um pouquinho para a gente de tudo que elas estão sentindo aí no dia a dia, vai falar um pouco da greve também, para a gente ter conhecimento de tudo que está acontecendo nesse momento, que você tem muito a ver com isso, tá certo? Então vamos lá. Os professores da Rede Municipal de Educação na cidade de São Paulo entraram em greve em 10 de fevereiro, quarta-feira, em frente à Secretaria Municipal de Educação, reivindicando condições seguras para a volta às aulas presenciais e a manutenção do ensino remoto, enquanto não houver efetivo controle da pandemia de Covid-19. A decisão do sindicato foi unânime. A assembleia que aconteceu, né, os professores e de outros trabalhadores da educação na capital paulista tomaram a decisão. A retomada das aulas presenciais na cidade está marcada para o dia 15 de fevereiro, segunda-feira, na rede municipal. Na rede estadual, os professores iniciaram aí já greve com o mesmo objetivo, na última segunda-feira, dia 8, né, com o sindicato da POSP e a prefeitura nesse dia 10. Então, a rede municipal, os professores já de imediato já tomaram a decisão e hoje as escolas já estão se movimentando, os professores já estão se movimentando para que dia 15 a escola não volte nas condições que se encontram. E para isso a gente vai conversar com a Gabriela, a professora Gabriela Neri, a professora Viviane Machado. Tudo bem com vocês? Professora Viviane, tudo certinho? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço. Muito bem, professora Gabriela Neri, tudo bem com você? E aí, gente, tudo bom? Obrigada, Roberto, por convidar a gente. Vocês são professoras, mas também são mães, filhas, trabalhadoras e vivem aí os medos dessa pandemia no dia a dia, como nós, que estamos aqui fora desse processo todo, mas vivendo tudo isso também. Como está sendo para vocês enfrentar tudo isso para além da ideia do cotidiano dentro da escola? Então, Roberto, eu acho que é fundamental entender que somos professoras, mas a gente está nesse cotidiano como todo mundo, né? Eu tenho uma avó que eu peço todos os dias para que ela possa ser vacinada logo, eu divido um apartamento, eu não circulo na rua, a gente passa as mesmas apreensões de estar num estado constante de tentar fazer o melhor possível dessa situação, tentar sobreviver, tentar não se contaminar para que a gente possa sair dessa e tocar a vida com mais alegria e com mais tranquilidade. Muito bem. Como é que você vê, professora Viviane, né, esse contexto todo colocado aí nessa atual conjuntura? É um tempo de angústia, né? Além de professora, eu sou mãe, eu tenho uma criança, ela vai fazer 4 anos, eu passei pelo processo de educá-la em casa, fazendo as atividades escolares, porque ela está na SEI, né? Agora ela foi para a EMEI, escola pública também, e ela tinha as atividades dela, eu tive que lidar com isso, com essa dificuldade de ensinar a minha filha pequena, né? Eu não sou professora, né, do ensino infantil, não tenho essa prática. O meu marido também é do grupo de risco, trabalha no comércio, também ficou em casa, assim como muitas outras pessoas, também ficou sem salário. E eu passei por uma situação bem difícil porque nós tivemos uma pessoa muito próxima, 3 meses na UTI com a Covid. Foram 3 meses de angústia, eu conheço de perto o que é lutar contra essa doença também. Uhum.
Agora, uma coisa assim impressionante, não é? Até um pouco dentro dessa questão aqui, o que a gente tem percebido é que nesses trabalhos que vocês desenvolvem em casa, que, aliás, nossa, escravidão total, né? Porque vocês trabalham mais em casa do que na escola, aliás, nesse momento de pandemia, não é? E a família toda ali. E o marido, hein? Como é que fica nessa história? Enlouquece junto, né? Enlouquece. A gente tem uns surtos, né? A gente acaba não contando pra ninguém, mas é na família que a gente acaba descontando todo o nosso estresse. Você acaba perdendo o horário do almoço, porque no horário do almoço você está atendendo o aluno, você está no meio de uma reunião, né? E a família às vezes acaba ficando em segundo plano. Mas é também nessa família que aí você tem um abraço, um acolhimento, né? Esse isolamento ele foi muito difícil mesmo, né? Assim, eu brinco, só os fortes, né, sobreviveram nas relações aí matrimoniais, porque a situação não foi fácil, mas estamos juntos para isso, né? Para passar por essas dificuldades, sempre acreditando no futuro melhor, né? Pois é, né? E o salário ainda continua aquele pequenininho, né? Não aumentou, não. Nem sabe. Aí com o marido, né, em casa, sem trabalho, aí que diminuiu mais ainda. E assim, eu moro na região do Campo Limpo, né, Zona Sul, nasci aqui e ficou escancarado, né? A minha família, são poucas pessoas universitárias, são poucas pessoas que tiveram direito ao isolamento social, trabalhando, a maioria é autônoma. Então, nós também assumimos aí algumas responsabilidades de acolher essas pessoas, né? Nós vimos aí a dificuldade também na nossa família. Pois é, Gabi, essa é a sua vida. E aí? Olha, tadinho da minha família. Eu acho que é tão engraçado. A escola virou minha família, a minha família virou parte da escola, virou um bololô todo. Eu e às vezes a Vivi, a gente termina uma reunião, já emenda no almoço, perguntando disso e daquilo. Aqui em casa, uma pessoa faz almoço, outra faz aquela bagunça, mas ocupando a cabeça e tentando, acho, Roberto, encontrar saída junto, sabe? Sabe, tentando arrancar a alegria do cotidiano, quando o cotidiano tá muito difícil. Às vezes eu senti que a gente tava espremendo o dia pra tirar uma gotinha de alegria, porque não foi fácil pra ninguém. E o salário diminuindo, né? Porque com essa inflação aí, meu salário parece que agora não vale nada, meu Deus do céu. Brincadeira, né? E ainda tem gente que fala que a educação é responsabilidade da escola. A gente tem essa dificuldade como professor, né, de fazer todo mundo entrar no barco junto, né? Ou a gente vai todo mundo junto, ou fica tudo pela metade. E eu acho que essa é uma das grandes funções nossas, né, Vivi? A gente bate na tecla de ou vocês pais estão com a gente e a gente com vocês, ou não tem jeito não. Pois é, pai, então, a educação não é responsabilidade do professor não, viu? A gente sempre escuta essa historinha aí, mas a educação é sua responsabilidade. A escola complementa, então, quando a gente coloca aqui o ambiente familiar de um professor, é que além das atribuições que ele já tem no ambiente da escola, no ambiente da casa dele, que tem a vida dele, né, ele ainda tem a responsabilidade de se preocupar com a família de vocês em casa. Olha só como é que é essa coisa, né? É uma loucura. Então é por isso que a gente fala, o professor tem que ser valorizado, a começar da nossa comunidade. Valorize o professor, né? Eu sempre falo aqui para os alunos aí que estão no ensino fundamental, tudo. Olha, no dia que você tem lá um professor na sala de aula lá que arregaça as mangas por você, aproveita, suga ele no máximo que você puder, porque desse professor você vai virar gente grande. Agora, se você estiver na escola para fazer de conta que está aprendendo, você não vai chegar a lugar nenhum, não é? Agora, vocês são professores de educação infantil ou fundamental? Fundamental. Fundamental? A Gabi também? Então, Isso. Então, é isso, né? A educação infantil já pega a bomba lá do começo, não é? Aí passa a bomba para o fundamental. Aí vai para o ensino médio. Não aprendeu nada no ensino médio, vai fazer faculdade. Chega na faculdade, o professor vai tirar sarro dele. Você não sabe fazer as 4 operações? Volta para a escola de novo.
porque o professor de faculdade não vai ficar querendo, né, ensinar. Então, olha só a responsabilidade dos professores da educação básica. E você tem que aproveitar tudo isso. Então, é família em casa, valorize mais os professores, porque... E agora, nessa conjuntura, mais ainda, né? Porque está todo mundo no mesmo barco. Se o barco afundar, afunda todo mundo junto, gente. E agora é uma questão assim, que morre todo mundo, né? Se a gente não se cuidar. Então, é isso aí que a gente coloca aqui para você valorizar um pouco mais esses trabalhadores aí, que olha, hoje aqui no nosso programa vocês talvez vão entender um pouquinho melhor tudo isso. Por isso que a gente começa aqui nesse ambiente, né? Falando um pouco da vida pessoal deles, para você entender um pouco esse processo. Muito bem. Qual a situação aí das escolas e quais os protocolos de segurança aí para reabertura que contrariam a realidade do funcionamento com segurança das escolas? Como é que vocês veem esse protocolo aí? Né? Ele bate com a realidade ou está distante? Viviane. Então, as nossas escolas elas ficaram fechadas por quase 10 meses, né? Era o tempo hábil para serem feitas as reformas necessárias, trocarem os vitrôs, as janelas, cuidarem dos banheiros, né? E qual que é a situação hoje? Hoje nós temos boa parte das escolas que retornarão com seu quadro de funcionários reduzido. Na nossa unidade, por exemplo, no período da manhã, apenas 8 professores retornarão para o ensino presencial. Uhum. O quadro da limpeza, que é um quadro terceirizado, hoje as meninas elas perderam o contrato, uma nova empresa vai assumir e nós não sabemos quantas funcionárias irão para a escola para cuidar dessa limpeza. Limpeza essa que tem que ser feita de 3 em 3 horas. O quadro que nós tínhamos de 3 funcionárias seria impossível elas cuidarem dessa demanda durante o dia todo. Nós temos também uns protocolos que exigem que as salas sejam ventiladas. As nossas janelas não abrem por causa da grade. Nós temos um protocolo de distanciamento que as crianças terão que cumprir, só que não há pessoas para orientarem isso. A entrada não tem ninguém para receber essas crianças enquanto elas estão lá fora, enquanto o portão não abre, visto que elas vão chegando e se aglomerando. Uhum. Nós temos outra questão, a volta às aulas está marcada para o dia 15. E até hoje a prefeitura não enviou os materiais escolares. Com esse protocolo, os alunos não poderão emprestar lápis, tesouras, caderno, nada, é uso individual. Como no dia 15, as escolas receberão os alunos sem esse material. Se a escola não pode emprestar. E não é extracurricular dessa vez, né? Agora é aula mesmo. Sim, isso. Outra coisa, não há testagem. Todos nós, educadores, que retornaremos e os alunos não estão sendo testados. No estado, os professores retornaram já há alguns dias e o que nós temos, segundo a POS, já são 84 escolas com casos de Covid, porque não há esse acompanhamento. Então, pode ser que na segunda-feira, muitos dos colegas, até mesmo alunos, irão para a escola já com a Covid, são assintomáticos e vão contaminar, infelizmente, outras pessoas e ninguém vai ficar sabendo. E também esse protocolo, ele não mostra um acompanhamento sanitário, né? Então, assim, é como se nós, tem aquele ditado, né? Não coloque o carro na frente dos bois, né? Na verdade, esse protocolo é colocar o carro na frente sem os bois. Não tem nem os bois para isso. Agora, Gabi, você teve, assim, na escola de vocês, ou escolas próximas, conhecimento de pessoas que faleceram, professores e funcionários que faleceram de Covid? Olha, Roberto, a gente tem uma rede de comunicação entre nós e uma das coisas que tem mais me angustiado nesses dias, da gente estar tentando se mobilizar para pensar uma saída, é a lista de colegas falecidos. A gente procura o nome desses colegas e daí a gente bate na tecla a necessidade de lembrar, né? Eu sou professora de história e se tem uma coisa que é importante é lembrar aqueles que estiveram do nosso lado e lembrar aqueles que tombaram do nosso lado, porque morrer de Covid nessas condições é tombar o nosso lado. Os professores, especialmente os que estão mais no rol de maiores contaminação são os gestores, que foram obrigados a trabalhar durante toda a pandemia presencialmente. Na nossa escola, parte da gestão ficou doente, e nós temos conhecimento de muitos colegas que morreram de Covid, sim. Pois é. Então, gente, é isso, não é?
o programa Cidadania Legal aqui com você, trazendo aqui a professora Gabriela Neri e a professora Viviane Machado, conversando um pouquinho dessa situação que está envolvendo as escolas nesse momento, que dia 15 de fevereiro é o retorno às aulas, e os professores neste dia 10 de fevereiro entraram em greve, não é? Justamente preocupado com tudo isso daí, para chamar a atenção das autoridades, para dar condições de trabalho, condições sanitárias, condições de resolver os pepinos das escolas, dos prédios, para que haja aí uma possibilidade de voltar de uma forma sadia, sem risco, e vacina em primeiro lugar, não é? Para todo mundo, e professores aí são os primeiros que eu acho que o governo já tem que estar vendo, porque não dá para ficar desse jeito, né? Agora, Gabi, tudo isso daí, eu acho que internamente vocês devem ter tido instruções, né, conversas entre vocês. E a família participou também dessas conversas na escola? A família também está sentindo as dificuldades que vocês estão sentindo com o prédio escolar, com as condições que as crianças virão, não é? Com todas essas dificuldades, os perueiros também, né? Como é que vai ser o trato do perueiro, as peruas, né? Os tios lá que transportam as crianças com relação a esses cuidados? Isso tudo está vinculado numa discussão feita com todo mundo junto ou não? Como é que está isso? Olha, Roberto, a gente na escola tem se esforçado tremendamente para deixar os pais informados tanto quanto a gente consegue. A gente conseguiu estabelecer um vínculo com as mídias sociais, WhatsApp, Facebook, em que a gente passou janeiro, em que estávamos em férias, conversando com os pais sistematicamente com cada novo protocolo que saía, mas muitos deles não têm acesso a isso. E a gente entende essa realidade. Tanto que nós já tiramos um dia inteiro na escola e fizemos, se não me engano, 9 reuniões seguidas a cada 2 horas durante o dia todo para conversar com os pais que conseguissem se encaixar em qualquer momento do dia. E aí os pais eles foram se inteirando do que estava realmente acontecendo mais nessa reunião. Tanto que a gente mandou uma pesquisa para se organizar, vários que tinham respondido que iriam voltar, que os alunos iam voltar presencialmente, falaram, diante do que vocês estão falando, acho que a gente vai repensar. Outros não, outros disseram, vamos mandar mesmo. E aí, com todo respeito, eu entendo, Roberto. Eu entendo por causa do que você disse numa das falas suas anteriores. Uma família que mora em 2 cômodos com 10 pessoas, ela não vê alternativa. E não há possibilidade de culpar essas famílias por querer que os alunos voltem. Mas eles estão informados e a gente está tentando mostrar para eles, não que a gente não quer que eles voltem. Não tem nada que eu queira mais do que voltar a dar aula nesse momento. Mas eu quero que eles voltem sem adoecer. Até porque criança, ela automaticamente ela é uma bombinha ambulante, não é? Veja bem, o que acontece nessa situação de hoje que a gente não vê aí as autoridades preocupadas e dá a impressão, sabe, que eles estão um pouco se lixando para isso, mas é que a criança na escola, ela pode trazer a doença, o vírus, para vocês, não é? Por quê? Porque ela é assintomática, muitas delas são assintomáticas. E essa ida para a escola, automaticamente, o que pode ocorrer? Ela está em trânsito, ela está indo da casa para a escola, né, da escola para casa. No trajeto, ela pode estar adquirindo esses vírus e estar transportando esses vírus para os adultos, tanto para os familiares em casa, quanto também para os professores. Né? E aí as autoridades acham mais razoável, não, imagina, ela está mais segura em casa, né? Não, ela está mais segura na escola. A escola é um porto seguro para ela. Tudo bem, se você for pensar que ela não fosse uma assintomática, não ficasse transitando com o vírus, pudéssemos a gente pensar que realmente, agora por outro lado, também teria a situação dos professores que também estão em trânsito da casa para a escola e que também pode ser um transmissor, pode adoecer. Como é que o governo não quer enxergar isso? Que, aliás, a gente sabe aqui, ninguém vai ser hipócrita de imaginar que eles não entendam isso e não saibam disso. Não é? Tem todo um jogo também que a gente percebe político por trás disso aí, que, na verdade, é mais uma pressão que a gente vê aí de outras
de outras situações que envolvem toda essa discussão, do que realmente estar preocupado com essa questão aí da educação, da saúde e de tudo mais que esse momento agora se coloca. Então, a greve que vocês estão justamente nesse momento participando é para chamar a atenção de todo mundo mesmo, das autoridades, né, da população, né, que vota, que elege, e também fazer com que os pais tenham essa preocupação, porque está todo mundo no rolo aí. Agora, quando eu fiquei sabendo aqui, Viviane, que eu não sei se está acontecendo isso nas escolas públicas, de que o governador está mandando cartinha, passando a responsabilizar a família se a criança, no caso, transmitir, não é, a doença, o vírus, ou mesmo transmitir para o professor, transmitir lá para o pai. Como é que está isso dentro da escola municipal? Vocês também estão recebendo esse tipo de documento para que os pais assumam essa responsabilidade? Então, essa informação, ela chega aos pais da seguinte forma: enquanto estivermos na fase vermelha, laranja e amarela, será opcional, a responsabilidade é do pai. O pai que assume esse risco. Por que o Estado não pode garantir um ambiente seguro, principalmente quando se diz respeito à escola, que é dever do Estado garantir essa segurança? Por que ele não garante nessa situação? Porque ele sabe dos riscos. Nós temos exemplos fora do país, países que reabriram as escolas e tiveram que fechar, países que mantiveram aberta, e o que elas viram na segunda onda foi uma catástrofe, um número maior de contaminados. E hoje nós observamos também em Manaus. Manaus abriu as escolas mais ou menos ali em meados de outubro, e hoje eles colhem os frutos infelizes dessa precipitação. Então, eles sabem da responsabilidade, eles estão cinzentando, eles jogam nas costas daquele pai que não aguenta mais a situação de vulnerabilidade, que não tem espaço, que não tem como lidar com o ensino remoto, que não tem o sinal de internet, para aquele pai que precisa trabalhar, e aí ele joga essa responsabilidade para as famílias. Ele inverte os valores, é dever do Estado essa segurança. Então, é importante que o pai também tenha ciência e consciência dessa situação toda, porque, em princípio, o governo quer atribuir a responsabilidade a ele. Então, pai, você também precisa estar a favor da escola nesse sentido. Então, os professores estão entrando em greve porque está chamando a sua atenção, não é, para a situação que está colocada hoje aí, não é? E você também é o maior prejudicado nisso tudo. Todo mundo é prejudicado nisso. A doença está aí, o Covid está aí e não está escolhendo. Não está escolhendo religião, não está escolhendo raça, não está escolhendo cor, não está escolhendo nada, não é? Às vezes a gente assiste aqui os programas de televisão e vê lá os números que estão colocados aí. Aqueles que ainda não acreditam no Covid, estão indo para a praia, estão lá, né, abusando, sem preocupação nenhuma. É uma questão muito complicada. Por que as pessoas estão brincando com uma situação dessa? Precisa chegar no seu ambiente familiar para você dar um crédito nisso, não é? Então, é uma soma de questões que a gente assiste, que é um absurdo uma coisa dessa. Agora, no ambiente da escola, o que tudo isso tem a ver? Tem muita coisa que, se a preocupação com a escola está sendo justamente, primeiro, muitos aqui colocam, os professores não querem saber, os professores estão tranquilos, os professores estão passeando, estão ganhando, não é? A questão que a gente vê aqui fora, que acompanha de perto, não é nada disso, não é nada disso, né? A questão é, prédio está em condição de funcionar? Eu estou acompanhando aqui umas imagens que o vereador Gianazzi está apresentando, das visitas que ele está fazendo nas escolas. É um absurdo, torneira não funcionando, bacia de banheiro quebrada, tudo isso que a gente vê na periferia, escolas que estão desativadas lá e com o mínimo de condições de voltar, não é? Então a gente está assistindo tudo isso e a gente que está mais próximo, a gente entende a preocupação dos professores nesse sentido, né, pai? Então deixar claro para você isso,
não é? Você que conhece a escola da sua comunidade, sabe como é que está lá, cobre você também dessas autoridades, cobre você também do prefeito, não é? Você vai lá, filma a escola, tira a fotografia e manda lá para o prefeito da cidade de São Paulo, cobra dele, como é que ele quer que a escola volte a funcionar? Ali é um caldeirão, né, de perigo ali. Não é? Então você também precisa estar junto com essa situação toda para chamar a atenção das autoridades e sentir que seu filho está ali. Quando ele manda a cartinha te responsabilizando, fique esperto nisso. Né? Não deveria nem aceitar. Né? Então é isso. Voltando aqui para nossas perguntas aqui, eu tenho um monte aqui, viu? A gente tem bastante perguntas aqui, vamos aproveitar. Hoje, com a cidade na fase amarela, com 90 mortos por dia em São Paulo, se no ano passado, a gente estava em menores proporções em termos de Covid, escola fechada, agora numa pior, né? Nós vamos voltar com a escola aberta, a escola pública. Não dá. Então, com essa quantidade de mortes diárias em São Paulo, na cidade de São Paulo, qual seria o impacto aí, no caso de Covid, com a reabertura das escolas? Vocês já estão falando aqui, mas vamos reforçar esse assunto aqui. Olha só, eu acho que é um pouco do que você mesmo apontou pra gente, Roberto. A escola, ela não é só a escola. A escola, ela é tão grande que ela se desdobra como se fosse uma sanfona, né? Uhum. Então, você tem a escola que vai movimentar os peroeiros, que vai movimentar o transporte público, que vai movimentar o transporte de insumo, vai ter que chegar carregamento dentro da escola, vai ter que chegar material dentro da escola, os pais vão ter que ir e voltar. Isso vai criar uma cadeia de circulação que ninguém tem dúvida de que isso vai fazer com que o vírus propague ainda mais. E mesmo sem as pessoas terem dúvida, e aí é um movimento de entendimento nosso também, cara, a gente sabe o que é o desespero do pai que talvez conte com a fé, sabe? De falar, Deus vai proteger o meu filho e ele vai para a escola. Ninguém aqui é negligente em relação a isso. A gente sabe o que as famílias passam dentro de casa, que talvez a Covid, Roberto, isso é doloroso de dizer, talvez ela seja o menor dos problemas. E aí entende o que é uma família pensar, né? O menor dos problemas é que o filho possivelmente pegue Covid, que possivelmente o transporte público encha de novo, que possivelmente o vizinho fique doente, o dono do mercado e o dono do açougue, e assim vai. Mas a gente não tem dúvidas. A escola não é só ela. A escola é um ecossistema inteiro. Se ela voltar a funcionar, a gente não tem a menor dúvida que, como em Manaus, o vírus ele não só vai se multiplicar, mas ele vai mutar. Ele vai mudar, e aí a gente vai ter vacinas que vão parar de funcionar no futuro. É um problema muito complexo. Quer dizer, já não temos vacina, né? O pouco que tem aí, né, não atende todo mundo. Então, é uma situação. Você falou na questão de vacina. Eu entendo que professores tinham que estar já sendo vacinados. Não pode, é inadmissível isso. Querem que volte a escola com o volume de alunos que tem. Uma escola, gente, olha, é em torno aí de até 2.000 alunos num prédio. Não é? Mesmo que volte aí 35% disso, ainda é um grande número. Mesmo que volte 70%, é quase 100%. Não é? Como é que é isso? É uma possível dinamite a ser explodida. Não é? Agora, será que os nossos governantes não estão preocupados com esse tipo de coisa? Em primeiro momento, a greve está sendo colocada justamente para chamar a atenção de todo mundo para, primeiro, vacina, não é isso? Quer dizer, voltar às aulas se tiver vacina. Esse é das solicitações que vocês colocam aí na discussão, não é isso? Isso. A questão da vacina, a questão da estrutura predial, e que mais assim vocês estão colocando? A gente fez uma ordem, né? Que é importante dizer. Roberto, a gente nunca parou de trabalhar. Essa ideia de que os professores não querem voltar, sabe essa ideia de voltar? Pressupõe que a gente estava parado. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como ensino remoto. É um absurdo, a gente fica 24 horas diante de um computador respondendo. Se a criança só pode responder às 10 horas da noite, porque é a hora que o pai chega do trabalho com o celular, eu não vou responder? Eu vou falar para essa criança, o problema é seu, você vai ter que me entregar a tarefa no horário de aula?
Então, a gente quer, em primeira instância, vacina para que a gente possa ter um retorno seguro. A gente sabe que a política de saúde nesse país é uma piada. Não teremos vacina por enquanto. Então, o que a gente quer? Quer que a prefeitura cumpra com o que ela disse que ia fazer em outubro do ano passado. Ela disse que ia garantir tablet e internet para todos os alunos que não tivessem acesso. Para que a gente pudesse dar aulas decentes, para que não ficasse caindo a conexão, para que eles aprendessem como a gente gostaria que os nossos filhos, que os nossos sobrinhos, que os nossos netos aprendessem. É isso que a gente quer. Essa é a ordem. A gente quer vacina. Não tendo vacina, por enquanto a gente quer que os alunos tenham internet de qualidade e possibilidade de aprender. E aí, é vergonhoso, mas aí eu vou ter que voltar nessa situação. A gente queria reforma predial. A nossa escola, ela tem vitrôs. A escola, ela se preocupa não em circular o ar. Ela se preocupa em não deixar ninguém entrar quando a escola estiver fechada. É essa a preocupação das janelas da escola. E aí, Roberto, o que a prefeitura dá pra gente como garantia, o que veio na normativa, a última normativa deles, foram que eles iam garantir água, sabão e tampa de privada, além de papel higiênico. Isso são demandas do século XIX, pelo amor de Deus. Parece que a gente aprendeu o que o que é a biologia ontem, dizendo que que governo tem coragem, Roberto, de dizer que vai garantir água, sabão, tampa de privada e papel, né? É absurdo. Então é isso. Quer dizer, os protocolos são muito bonitos, né? Mas as autoridades aí vendem a ideia de uma volta segura. É o que se coloca, quer dizer, se eles mesmos fazem os protocolos, agora tudo o que está colocado lá já começa pela falta de protocolo na questão dos prédios, né? As condições como os prédios estão. Então, e aí? É o protocolo bonitinho, mas e a condição, né, dos prédios nesse sentido? Estão em condições? Se hoje, prefeito, eu for fazer uma visita em uma escola da periferia, será que eu vou encontrar as escolas preparadas como vocês colocam aqui nos protocolos? Né? E aí eu pergunto para a Secretaria Municipal de Educação, pergunto para o prefeito, pergunto para a Diretoria Regional de Ensino de Campo Limpo, não é, diretora? Eu pergunto, a senhora está visitando todas as escolas aqui da região, da Zona Sul de São Paulo, da sua área? Será que nenhuma dessas escolas realmente tem problemas? Né? Será que está tudo ótimo, está tudo decente? A gente até pode fazer uma visita. Eu sei que vocês não permitem que a gente entre, mas a gente dá um jeitinho. Não é? A gente dá um jeitinho. Agora, o que não dá é ficar com essa hipocrisia. A gente sabe que não está tendo condições. Agora, eu quero ver aqui no retorno das aulas, na hora que a gente for lá no horário da aula, como é que vai ser essa criançada lá no portão? Como é que vai ser? Né? Será que vai estar preparado para receber essas crianças? Será que não vai ter tumulto? Não é verdade? Então, quer dizer, o protocolo no papel é muito lindo e maravilhoso. Agora, na realidade, não é o que se materializa, não é? Então, é isso que a gente precisa estar muito atento com todas essas questões aí. Os pais precisam estar junto com a escola, junto com os professores, a comunidade escolar tem que estar junto. Não adianta os caras ficar lá em cima fazendo do jeito deles e vocês aqui assistindo às mídias, não é, que estão colocadas lá para a elite, ficar enganando vocês em casa, não é, e dizer que está tudo lindo e maravilhoso e não está. Então é importante vocês da comunidade também estar junto com a escola, porque é o bem do seu filho. Né? Tudo que está sendo feito é na preocupação com o seu filho, é com a educação, com a saúde dele e com você também, viu, pai? Né? Então a preocupação é total. Não é? Então você tem que fazer parte sim disso. O movimento agora na questão da greve busca justamente isso. A gente tem falado aqui com alguns setores e a gente percebe que essa questão da volta às aulas realmente está deixando todo mundo preocupado. E nós temos aqui a fala do sindicato também, da POSP, através do presidente, não é? Que ele coloca as preocupações e está junto nessa luta. E agora vem essa questão toda de como que a Secretaria de Educação vai lidar agora nesse momento de greve, né? Ou atenda nas propostas que o sindicato está colocando, ou atenda e a escola volta, ou então
a gente não sabe quando de fato as escolas vão voltar. Agora é bom que isso aconteça, porque chama a atenção das autoridades para essa questão gravíssima, que é simplesmente não fazer acontecer com que os alunos venham aí, de uma certa forma, fazer com que o Covid, né, mate mais gente. Essa é a grande realidade. Bom, vamos lá. Quando vocês desejam retornar à escola? Que pergunta boba, né? Mas eu vou fazer para vocês aqui. Vamos lá, Viviane. Então, né? Eu não posso retornar para o lugar que eu não saí. Eu sempre estive na escola. Eu trouxe a escola para minha casa. Eu passei a dividir com a minha família, né? Os meus momentos. Muitas vezes eu dei aula com a minha filha no colo. Então, assim, a escola ela continua existindo. O ano de 2020 foi um ano mais difícil, particularmente, enquanto educadora, porque a escola ela não parou. E foi como eu disse no início, ela escancarou algumas outras realidades que eu tive que dar conta enquanto professora. No meio da aula eu tinha uma criança chorando porque ela não tinha o que comer. E aí eu tinha que sair da aula, ligar para essa criança, pegar um endereço e dar um jeito da comida chegar até lá. Então essa escola ela não parou, não tem como eu retornar do lugar que eu não saí, do lugar que eu estive, mais horas do que quando eu estava no presencial, né? Então a gente quer retornar presencialmente sim, mas com segurança, porque nós estivemos o tempo todo, né, atendendo as nossas famílias, os nossos alunos. Me diga uma coisa, se você fosse prefeita da cidade de São Paulo, com esse tamanho de responsabilidade, como que você agiria aqui voltado na questão educacional ou até econômica mesmo? Qual seria o seu papel como prefeita da cidade de São Paulo, Gabi? Não é? Como é que você resolveria uma pendenga dessa? Fala para mim um pouco aqui. Vamos lá. Ó, eu tenho uns planos aqui na cabeça. Vamos lá, olha, você vai colocar o nome do secretário, você vai colocar um secretário de educação lá para desenvolver seu trabalho, hein? Vamos lá. Opa! São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade riquíssima. O dinheiro dos impostos que a gente paga são quantidades astronômicas e eu acho que a gente tem que pagar imposto mesmo. É o imposto que paga o SUS, é o imposto que paga a escola estadual, a UBS, e eu acho que a gente tem que pagar. Ele só tem que ir para o lugar certo. Eu destinaria, sem dúvida alguma, verbas muito maiores para educação e para saúde nessa cidade e pararia de colocar dinheiro dentro da iniciativa privada como a gente coloca dentro dessa cidade, porque a gente investe tanto e dá tantas condições para empresariados da cidade de São Paulo se desenvolver, e aí quero ver contrapartidas mínimas se a gente está desse jeito, né? Cadê os tablets que não chegam? Enfim. Mas se eu fosse poder ser mais sucinta, Roberto, primeira coisa, dá aparelho para as crianças estudarem enquanto as reformas prediais estão acontecendo. São essas duas coisas. É isso que compete à Secretaria Municipal e à Secretaria de Obras e à gestão da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não tem o que fazer com a vacina. A vacina diz respeito ao governo federal, né? E aí tem algumas pendências, aí o governo do estado também está se movimentando, mas isso não é da alçada da prefeitura. A prefeitura ela tem que fazer o quê? Fornecer tablet e chip para as crianças, enquanto as reformas prediais não ficam prontas. E tem dinheiro para fazer. A gente sabe que tem dinheiro, que a gente estuda o orçamento de São Paulo como funcionários públicos. A gente tem certeza que as prioridades só não são as reformas da escola. E eu acho que é muito simples, porque isso deveria ter sido feito já lá em setembro e outubro, que a gente viu que a gente não ia ter vacina tão logo, né? É um plano, a gente sempre vive aqui, Roberto, no improviso. E viver no improviso causa essa angústia em todo mundo, que é o que está acontecendo agora. Agora, Viviane, como é que você sente aí os seus colegas, né, de trabalho, demais professores, estão envolvidos nessa greve ou tem gente aí que ainda também não caiu a ficha? Como é que está isso? Olha, eu tenho orgulho de pertencer a uma unidade onde 97% dos professores aderiram à greve. Oba. Por quê? Porque não é uma greve por interesses pessoais, é uma greve pela vida, pelo direito de todos sobreviverem a essa crise. É uma greve pelo direito de vacinação, não só para nós educadores, nós queremos vacina para todos.
Uhum. É uma greve que visa a melhoria da vida do meu aluno, as condições de aprendizagens dele. E aí as pessoas que ainda não se mobilizaram, não perceberam isso, elas precisam parar de pensar no eu, que é um grande problema da nossa sociedade, e pensar no coletivo. Eu não vivo sozinha no mundo, eu preciso do outro. A Covid mostrou isso, e juntos nós podemos sair dessa. Mas de que forma? Vamos sair daqui melhores do que quando a Covid chegou? Ou vamos olhar lá na frente e falar que não aprendemos nada com isso? O país ele já chega aí a um número de quase 240 mil mortes. E ainda vamos ser insensíveis a esse número? Isso não mexe com a gente? Então, quem ainda não percebeu qual é o seu papel, o papel do educador, ele é transformar a sociedade, é fazer com que um aluno olhe para você, veja nos seus olhos o brilho, que ele perceba que você acredita na mudança. Eu acredito na mudança de uma sociedade justa e igualitária para todos. E para isso eu luto. E a minha luta nesse momento é greve. Greve garantindo o ensino remoto de qualidade para todos, garantindo vacina e um ambiente seguro. Porque isso sim, isso salvará vidas. Eu não quero uma escola de morte, eu não quero uma escola de luto. Enquanto educadora, eu não estou preparada para preencher tabela que foi enviada de números de óbitos na escola. Não estou preparada para registrar números de óbitos. Eu lido com a vida, com a esperança. Muito bem. Olha, eu estava aqui dando uma olhadinha no Facebook e eu vi que tem um colega de vocês, eu não vou colocar o nome dele aqui não, mas ele escreveu lá no perfil dele o seguinte: onde colocar as carteiras e cadeiras não utilizadas? É uma pergunta. Como desinfectar a escola a cada 2 horas? Como organizar a entrada e saída de crianças que vêm andando de ônibus ou transporte escolar? Como organizar a merenda fora ou dentro da sala e lavagem de mãos antes e depois? Secretário, como gerenciar a aglomeração de responsáveis na porta da escola que vem trazer e buscar suas crianças? Como gerenciar as condições em que se dão o transporte, peruas e entrada de crianças? Cena de crianças de mãos dadas atravessando a rua é hoje impossível. Conscientizando, eles dizem, das famílias será exigido aferir temperatura e orientar os filhos antes de ir para a escola. Óbvio que a conscientização é imprescindível, mas não é o suficiente. Poucos funcionários de limpeza jamais darão conta de desinfetar todas as carteiras, cadeiras e espaços de convívio. Famílias de bairros periféricos estão preocupadas em colocar comida na mesa nesses tempos de crise. Muitas crianças são deixadas com irmãos mais velhos enquanto responsáveis saem para trabalhar. Aconselha-se que não se toque as torneiras, mas usar o cotovelo ou utilizar torneiras que dispensam o toque, aquelas com sensor de aproximação. Em que escola isso existe, secretário? Os protocolos são bonitos, autoridades vendem a ideia de uma volta segura. Mas para quem trabalha em escolas, é nítido e assustador perceber que no fundo não dialogam com a realidade das escolas e a socioeconômica de nossos estudantes. Eu pensei que nesses últimos meses autoridades da saúde e educação teriam visitado os espaços conhecidos e, de uma forma dinâmica, vendo a infraestrutura para pensar na impossibilidade da volta ou protocolos realmente seguros. Mas parece que nossas autoridades se preocupam mais em dar entrevistas sobre segurança do que efetivamente materializar tal segurança. Não. Nós, educadores e não especialistas em saúde, teremos que elaborar estratégias de sobrevivência. Não? Minha vida vale mais do que isso. A vida de nossos estudantes, de seus familiares, vale mais do que isso. Nossa quebrada merece mais do que isto. Por isso, estou em greve sanitária. Estou à disposição para o trabalho remoto. O governo precisa reconhecer e valorizar nosso direito à vida.
E cada pai que receber uma cartinha dizendo que ele é responsável pela possibilidade de se responsabilizar pelo Covid que o filho dele pegar ou que transmitir, a gente vai orientar esse pai também que entre, não é, com processo contra a prefeitura e também na pessoa dos senhores. Porque não basta só sair do mandato e depois deixar para o nosso povo pagar a conta desses processos, porque são os impostos da comunidade que o senhor administra. Acabou o mandato, o senhor sai fora e aí o munícipe que fica aí tendo que pagar, inclusive, essas contas. Não. Né? O senhor também é responsável, dentro do mandato e fora do mandato, e a gente vai cobrar. Então, a gente pede aqui que o senhor reveja suas posturas e leve em consideração que a vida do ser humano é muito importante. Inclusive, eu também prezo a sua. É isso. Estamos em greve porque é um direito que a gente faça isso. A gente não é vagabundo. A gente faz tudo que a gente pode, sempre fez. E é por isso que vocês estão sentindo tanta falta da escola. Isso é um sintoma do tanto que a gente é importante do tecido social dessa cidade. Como a Vivi bem disse, é a gente que descobre os alunos que estão sofrendo abuso. É a gente que descobre os alunos que eventualmente estão doentes e é a gente que encaminha eles para o UBS. É a gente que descobre crianças que estão com algum problema de saúde mental e encaminha para psicólogo. É a gente que chama assistente social. É a gente que chama o conselho tutelar. E a gente ainda ensina história, geografia, português, matemática, educação física. A gente ainda ensina tudo. A gente ainda ensina solidariedade, a gente ainda ensina cuidado, a gente ainda ensina afeto, e a gente está em greve com o risco de ter o ponto cortado. Pode ser que no final do mês eu não recebo o meu salário, mas eu dou um jeito, e a gente vai fazer o que for preciso, mas nas minhas mãos e nas minhas costas não vai estar o nome de nenhum pai, nenhum aluno e nenhum colega meu morto. Eu vou sair dessa pandemia e eu vou sair dessa greve sem nenhuma morte nas minhas costas. E eu não posso dizer o mesmo do prefeito. Muito bem, Viviane. Eu quero dizer que nós queremos uma escola, nós queremos nossas escolas reabertas, mas nós queremos uma escola sem medo, nós queremos uma escola que tenha respeito à vida de todos, daquele homem que pega a condução diariamente, respeito à vida dele, daquela pessoa que está no comércio, no supermercado, porque são os pais dos nossos alunos. Nós queremos uma escola do compartilhar, do dividir, do abraço, do sorriso. Eu não posso ensinar o meu aluno, não empresta, não pega, não mexe. Não é isso que nós queremos, não é nisso que nós acreditamos. Nós queremos continuar num espaço de afeição, um espaço de respeito, de solidariedade, que é esse respeito, que é isso que nós queremos enquanto escola, e é isso que nós acreditamos e lutamos até aqui para isso, e nós não vamos desistir, Muito bem, então eu quero saudar a vocês, professores, estão fazendo um papel de muita responsabilidade, de estar chamando a atenção das nossas autoridades, que todo mundo quer viver, não é? E para isso, num ambiente escolar, é muito importante que a vida prevaleça, a vida de todo mundo. E é nesse sentido que a gente está aqui com o nosso programa, fazendo com que os nossos governantes aí sejam mais responsáveis, não é, perante a vida de todos, porque afinal de contas, eles estão lá nos representando. Eles nos representando têm a responsabilidade. Por isso que quando a gente fala que entrar com processo, essas coisas todas, porque na hora que tiver que entrar, todo mundo tem que entrar, sabe? Tem que aprender a ser cidadão, cobrar o seu direito, né? E o dinheiro que está lá, que o povo contribui através de impostos, de um pãozinho que você compra na padaria, você está pagando imposto, você tem direito à escola, você tem direito à saúde, você tem uma Constituição Federal que às vezes dá vontade de dar risada do que está escrito na Constituição. Né? Porque ela não representa a verdade, muito menos a realidade. Né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que aprender a exigir o nosso direito de cidadania. E no que depender da gente, a gente vai ensinar o caminho. Não é? Então, a gente tem que cobrar deles. E hoje todo mundo tem celular. Todo mundo tem isso aqui, olha. Olha, liga lá para o seu vereador, para o seu deputado, para o prefeito, para todo mundo. Cobre. Porque
eles vão se sensibilizar com isso daqui, mas você precisa aprender a fazer isso. Bom, eu quero agradecer aqui Gabi, professora Gabi, a professora Viviane, não é? E deixar aqui os parabéns aí pelo esforço, pela luta. Aliás, isso tudo que está fazendo acontecer, essa falta de valorização dos professores no nosso país, está simplesmente, eu não sei daqui a alguns 10 anos se vai ter professores ou vai ter alunos querendo ser professor, não é? A gente não sabe, né? Então, é tudo isso. Tá? Então, muito obrigado aí a todos vocês e a gente está aqui junto, conte com a gente e vamos lá. Quando tiver qualquer coisa aí, conte com a gente aqui. Beleza? Obrigada. É o programa Cidadania Legal chegando aqui ao fim e trazendo esses problemas, né, da nossa sociedade hoje, nessa luta, né, pela sobrevivência. Covid-19, a responsabilidade dos nossos governantes está aí, né? Greve dos professores. E aí? E aí, prefeito? E aí, governador? E aí, presidente? Está na sua mão. Tchau, tchau. Até mais. Rádio Mister. Rádio Mister. 24 horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister.